Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O Fundo Monetário Internacional e o Governo acordaram estender por mais 15 meses o programa de linha de crédito, ampliando os programas de resiliência e sustentabilidade. Esta é uma das notícias que sai da missão do FMI, que estava desde o dia 5 a avaliar a economia nacional, avaliação que foi apresentada ontem. A equipa do Fundo Monetário Internacional, chefiada por Martin Schindler, um dos dirigentes desta entidade para a África, reuniu-se com autoridades cabo-verdianas durante uma semana com o propósito de monitorar os programas em vigor em Cabo Verde e analisar o desempenho da economia do país. Os chamados SEF e RSF são dois programas de apoio financeiro do FMI cuja implementação é avaliada periodicamente por uma missão técnica. Martin Schindler chefiou esta missão e anunciou à imprensa o resultado da sexta avaliação do programa SEF, Linha de Crédito Ampliada, e terceira avaliação do RSF, Instrumento de Resiliência e Sustentabilidade. A FMI decidiu estender os dois programas por um período de 15 meses, com desembolsos de cerca de 17 milhões de dólares. Após a aprovação pelo Conselho Executivo do FMI, a conclusão da sexta avaliação do SEF permitirá o desembolso de 6,9 milhões de dólares, enquanto a conclusão da terceira avaliação do RSF permitirá o desembolso de 10,6 milhões de dólares, dependendo do progresso das reformas no âmbito do RSF. O chefe da missão olhou de forma positiva para o desempenho da economia cabo-verdiana em 2024, que cresceu 7,3%. A economia de Cabo Verde continua a registrar um bom desempenho, sustentado no turismo, a evolução positiva das exportações e o crescimento do consumo privado. O aumento da taxa de execução da despesa de capital por parte do governo poderia aprimorar o crescimento potencial. A economia, em 2024, teve um crescimento forte de 7,3%, com uma inflação de 1,0% e um excedente da balança corrente. O saldo orçamental de 2024 excedeu os objetivos do programa por via da redução das despesas primárias e do forte crescimento das receitas fiscais. O rácio da dívida pública em relação ao PIB continua a diminuir. The public debt to GDP ratio continues to decline. Um olhar otimista, apesar dos riscos que pairam sobre economias vulneráveis como a de Cabo Verde. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças reafirma o cumprimento de todos os critérios no quadro das avaliações do FMI e sublinha com satisfação a questão da estabilidade macroeconómica de Cabo Verde. Nós cumprimos com todos os critérios que foram estabelecidos, sejam eles qualitativos ou quantitativos, ao abrigo dos dois programas, não é? Ao abrigo do programa SF, de linha de crédito ampliada, mas também ao abrigo do programa RSF, chamado o Programa de Resiliência e Sustentabilidade. Estabilidade macroeconómica, traduzir na estabilidade orçamental, financeira e também monetária. Nós conseguimos nos últimos anos construir um orçamento com saldo primário positivo. Uma conta corrente excedentária e uma cobertura das importações pelas reservas entre 5 a 6 meses, afirma Olavo Correia, que aponta ainda um crescimento económico robusto e constante na ordem dos 7%. O vice-primeiro-ministro também olhou para a sustentabilidade da economia cabo-verdiana e da dívida pública, cuja meta é continuar a diminuir e atingir valores abaixo dos 100%. O facto de termos construído um saldo primário positivo nos últimos anos permitiu-nos percorrer uma trajetória marcada por uma redução forte da dívida pública em percentagem do PIB. Nós passamos valores à volta de 140% logo após a pandemia do PIB e a nossa meta nos próximos anos é de atingir rapidamente 100% do PIB e valores abaixo dos 100%. E dados apontam que estamos muito perto hoje deste objetivo. Portanto, Cabo Verde deve ter sido o país que tem conseguido melhores resultados em tão pouco tempo
ao nível mundial no que tange a redução da dívida pública em percentagem do PIB. Então, isso aponta para a sustentabilidade, seja do orçamento do Estado, através de um aumento substancial dos recursos endógenos, mas também isso aponta para a sustentabilidade da própria dívida pública. A ação climática que passa pela transição energética é uma das metas do governo que o vice-primeiro-ministro também destacou no fim desta reunião de avaliação dos programas do Fundo Monetário Internacional. São reformas que, para Olavo Correia, irão impactar ainda mais o crescimento económico e, consequentemente, irão criar empregos dignos para os cabo-verdianos. Uma avaliação do FMI que estava a ser feita desde o dia 5 e que ontem chegou ao fim. Ontem também havia notícia que a agência Fitch tinha classificado a economia cabo-verdiana como B. Tinha mantido esta classificação, sublinhando a estabilidade económica e com o país a poder crescer acima dos 5% para o ano, mas chamava também a atenção para a dívida pública, que está a baixar, mas que continua acima da média dos países classificados como B.